Israel anuncia que na sua ofensiva contra a faixa de Gaza consegue resgatar o primeiro refém e o Hamas, que já libertou 4, anuncia que Israel, na verdade, está de má vontade porque quer fazer uma troca de prisioneiros. Israel nega que isso seja verdade e, inclusive, culpa o Hamas por propaganda de ódio contra o regime israelense. Vale lembrar, pessoal, que hoje mesmo a gente teve o Benjamin Netanyahu garantindo que não vai fazer um cessar-fogo contra o Hamas e, inclusive, fez algumas comparações históricas, garantindo que em toda guerra, infelizmente, vão haver vítimas civis. Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre os ataques que aumentaram tanto na cidade de Gaza, que é a cidade mais populosa da faixa de Gaza, como também ao campo de refugiados em Jenin, o que vem gerando insatisfação em alguns países islâmicos. E hoje foi a vez do Omã se posicionar contra Israel e o Brasil, na última tentativa de tentar amenizar a situação, vai fazer uma reunião hoje do Conselho de Segurança, lembrando que o mandato brasileiro acaba no dia 31 e a China assume o papel de próxima presidente. A gente tem, pessoal, a Rússia anunciando um repúdio às atitudes dos Estados Unidos de fazer ataques à Síria, e enquanto isso, o novo presidente do Congresso da Câmara dos Estados Unidos garante que a situação em Israel é muito mais urgente que a situação ucraniana. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o clima na Argentina, que às vésperas de um segundo turno extremamente polêmico entre Milei e Sérgio Massa, tem um problema gravíssimo de falta de combustíveis. Por que será que isso está acontecendo, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí para vocês. A sua empresa, o seu negócio pode estar em risco. Pois é, eu, por exemplo, tenho a minha plataforma Professor Ricardo Marcílio, o meu canal do YouTube Professor Ricardo Marcílio e todo um ecossistema que pertence à minha marca, à minha empresa. Imagina se alguém, por exemplo, ou por má fé ou por questão de coincidência, também cria uma marca similar à minha. Eu vou ter que judicializar o processo para saber a quem de fato pertence? Ou seja, você só tem segurança que o negócio de fato pertence a você quando você tem um registro da sua marca, um registro no INPI. Quem já passou pelo processo, assim como eu sabe, tá? Tentei fazer. É chato, é burocrático, é lento. A sorte é que tem uma empresa que, cara, é sensacional, que é parceira aqui do canal, que é a Movon, que inclusive fez todo esse processo para mim, tornando extremamente simples, rápido, desburocratizado e por um preço altamente competitivo. Então, para a segurança dos seus negócios, da sua empresa, pessoal, utilize o serviço da Movon, tá? Recomendo demais, para garantir a segurança da sua empresa e dos seus negócios. Bom, galera, então vamos lá, ó. De fato, a gente teve hoje a notícia que Israel conseguiu fazer a libertação, por meio da sua ofensiva na faixa de Gaza, da primeira refém, que é uma soldado chamada de Ori Megidish, tá? Que ela foi capturada, foi resgatada, na verdade, né, pelo exército israelense. A gente não tem, assim, informações extremamente precisas, mas estima-se já que essa ofensiva israelense em Gaza tenha conseguido penetrar 6 quilômetros. Lembrando que é uma ofensiva extremamente complicada, porque há uso de escudos humanos, a gente está falando, pessoal, de uma região no meio de escombros, uma cidade com uma série de túneis que são utilizados pelo Hamas para fazer ali, né, os seus atentados, suas emboscadas, enfim. Então, uma ofensiva que tem muita dificuldade para conseguir ser feita. Até por isso, Israel utiliza, fala, tá vendo? Por isso que a gente utiliza aí alguns ataques que desrespeitam princípios básicos de direitos humanos, que, né, a contabilidade, pelo menos estima-se, pessoal, mais de 7 mil, quase beirando nos 8 mil já mortos, sendo mais da metade de mulheres e crianças, eles alegam que é pelas dificuldades que o Hamas impõe para fazer essa ofensiva. Lembrando, pessoal, também que o Hamas está se propondo a fazer uma libertação dos reféns. A gente não tem o número exato ainda, tá, pessoal? Tem dia que sai 222, 224, 230, mas vamos colocar os pouco mais de 200 reféns que estão sob tutela do Hamas. O Hamas falou que aceita fazer a libertação, só que em troca quer o cessar-fogo de Israel e a troca também de prisioneiros, visto que existem vários palestinos que estão também sob custódia de Israel. Israel nega que isso vai ser feito, e inclusive até mesmo o Hamas hoje, ele divulgou um vídeo, pessoal, com 3 reféns que estão sob tutela ali do Hamas na faixa de Gaza, e elas colocavam palavras como: Benjamin Netanyahu, você prometeu que ia soltar a gente, você está colocando aqui nós, reféns, como responsáveis pelo seu fracasso, então tome sua atitude, faça a libertação, faça a troca, enfim.
Cara, não dá pra saber, mas há grandes suspeitas, claro, né? Que possa ter sido algum tipo de vídeo forçado, enfim, né? Poxa, fala isso que a gente vai jogar para a comunidade internacional. Não sabe se exatamente, né, quando que esse vídeo foi gravado, enfim, mas o próprio Benjamin Netanyahu colocou como se fosse uma propaganda de ódio contra Israel, o que está sendo feito. E na verdade, pessoal, a gente sabe que a pressão em cima do Benjamin Netanyahu, ela tá gigantesca, tá? A gente até vai falar aqui num futuro próximo que uma declaração que ele deu, colocando toda a culpa na inteligência e no exército e se eximindo, pegou muito mal frente à população israelense, que já conta hoje com 86% de pessoas colocando Benjamin Netanyahu como o culpado ou um dos principais culpados pelo que vem acontecendo em Gaza. Eu acho isso bem interessante, cara. Mesmo em Israel, talvez, a mídia lá e a população coloque mais a culpa no Benjamin Netanyahu do que a própria mídia ocidental, como, por exemplo, a mídia brasileira, tá? Mas enfim, então Hamas vem pedindo, né, essa negociação tal da questão dos reféns, e Israel falou que isso não vai ser feito. Inclusive, o próprio Benjamin Netanyahu, em pronunciamento hoje, ele falou que não existe a mínima chance de um cessar-fogo. Ele, inclusive, fez comparações históricas, né? Colocou, quando, por exemplo, o Japão foi lá e atacou Pearl Harbor, será que se o Japão pedisse um cessar-fogo para os Estados Unidos, os americanos aceitariam? Ou quando houve, por exemplo, o 11 de setembro e a Al-Qaeda pedisse um cessar-fogo, será que haveria algum tipo de pedido de cessar-fogo e tendo a anuência dos Estados Unidos? Não. Então ele falou que ele também não aceita o cessar-fogo e que o seu grande objetivo vai ser a aniquilação do Hamas. Vai lembrar, pessoal, que a gente tem, por exemplo, algumas áreas próximas de hospitais com números oficiais ali, tá? De 14 mil civis, como, por exemplo, Al-Quds, que é um dos hospitais maiores em Gaza, mas que supostamente são utilizados como base do Hamas, enfim, né? O hospital de Al-Shifa, por exemplo, também, né? Sendo utilizado como essas bases aí para os civis. Ele, inclusive, garantiu também que até as guerras mais justas possuem vítimas civis não intencionais. Ou seja, como vem sendo reforçado pelo Galán e por vários ministros e pelo Benjamin Netanyahu, o principal objetivo é a aniquilação do Hamas. O que tiver de consequência, como o resgate dos reféns e também possivelmente a morte de civis, vai ser colocado em segundo plano. Já falamos também as 3 fases de operação: invasão, aniquilação do Hamas e depois a criação de uma safety zone, uma zona de segurança, bem na fronteira entre Hamas e Israel, dentro do território da faixa de Gaza. Lembrando que vai ser uma guerra difícil e longa, segundo palavras do Benjamin Netanyahu. E, inclusive, a ofensiva que ele está fazendo vem avançando hoje para 2 regiões super estratégicas dos palestinos, não só na faixa de Gaza. Por exemplo, esse ano mesmo, a gente teve uma mega operação em Jenin, uma operação que não acontecia há 20 anos. Jenin, para quem não sabe, é um campo de refugiados na Cisjordânia. E pelas declarações que existiam ali, inclusive de repórteres, tá, americanos, da BBC, que você tinha ali uma questão muito forte, galera, de crescente aumento de membros da Jihad Islâmica, do Hamas, mesmo na Cisjordânia. Porque com as retóricas mais agressivas de Israel, da construção de assentamentos, das desapropriações em Jerusalém Oriental, de declarações do Smotrich, do Ben-Gvir, falando que os palestinos não deveriam existir, isso vinha aguçando o sentimento, mesmo naquela população mais moderada, que a chance de construção de 2 estados era mínima, era inexistente. Então a guerra armada poderia ser a grande solução, por conta do aumento da presença do Hamas, tanto em Jenin, como também, claro, né, na cidade de Gaza, que também está sendo alvo de ataques, segundo Israel, por mar, por terra e por ar. É uma cidade que conta hoje com 600 mil habitantes, hein? Fica na porção norte ali da faixa de Gaza. Isso vem causando grandes perdas ali de civis. Ah, professor, mas Israel mandou desapropriar, Israel mandou em direção ao sul e vem mandando constantemente, até mesmo mídias, tá, internacionais, para abandonarem aquelas posições. Mas, galera, convenhamos que você não tem muito para onde ir, mesmo no sul de Gaza, e convenhamos que a faixa de Gaza não é uma região que esteja de livre circulação, que o Hamas deixa as pessoas circularem, há bloqueios sendo feitos pelo Hamas, as pessoas não gostam de abandonar as suas propriedades, é um lugar, uma relação afetiva com o espaço ali em que ela vive, então não é assim, vou sair daqui e vou para lá, em questão de pouco tempo, numa cidade que não tem água, que não tem eletricidade, que não tem combustível, dentre outras questões. Então sim, pessoal, é um problema humanitário extremamente grave e Israel, pelo menos pelas palavras,
não falar grande força para conter essas perdas. Benjamin Netanyahu, que garantiu isso por meio das suas palavras. Hoje a gente vai ter, pessoal, também uma despedida do Brasil. O Brasil que assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU no mês de outubro e vai passar essa presidência para a China. Aliás, país estratégico, tá? Eu diria assim, que caiu no colo da China a oportunidade. Pessoal, entendo, né? Numa guerra não é oportunidade para ninguém. Mas estou falando no sentido geopolítico de tentar se colocar como um mediador importante. É fato que a China tem muito mais peso que o Brasil, por exemplo, tá? E a China se reuniu com Mahmoud Abbas, que é a liderança da ANP, esse ano, para discutir a possível solução de dois estados. A China tem ligações fortes com o Irã, mas a China também negocia com Israel. Então a China pode ser um ator geopolítico importante para tentar mediar algum tipo de situação de paz. Mas isso é cena para os próximos capítulos. Hoje, a gente vai ter uma reunião que foi pedida pelos Emirados Árabes Unidos para discutir a ofensiva de Israel contra a faixa de Gaza. Lembrando que os Emirados Árabes Unidos foi um dos países, né, que foram um dos países que aceitaram os acordos de Abraão lá em 2020 e voltou a ter relações diplomáticas com Israel, mas mesmo assim soltou uma nota de repúdio por não concordar com a atitude que Israel vem tendo contra os palestinos, os civis que vivem ali na faixa de Gaza. Essa reunião, galera, possivelmente, tá? Nem algum tipo de aprovação, de resolução vai ter. É muito difícil o Brasil conseguir acertar algum tipo de proposta que Rússia e China queiram, ao mesmo tempo que Inglaterra e Estados Unidos queiram, ou seja, um vai ficar vetando o outro, e os outros 10 membros rotativos, incluindo o Brasil, cara, convenhamos que tem pouquíssimo poder para fazer alguma coisa. A própria ONU falou, o próprio Israel falou que a ONU é uma organização irrelevante e que não vai aceitar as deliberações da organização. A questão é que se a China assumir a presidência, como vai daqui 2, 3 dias, aí o papo ele já pode ficar um pouco diferente. Inclusive, essa aliança que eu venho tratando com vocês, né? O Catar, galera, o emir do Catar, né? Anunciou, galera, em telefonema pro Raisi, que uma aliança islâmica pode se formar. A Turquia falou, muito mais de papo, tá? Mas falou que pode mandar tropas para Gaza. E próprio Oman hoje anunciou o bloqueio da passagem aérea, né, do tráfego aéreo de aviões israelenses. Ou seja, querendo ou não, pessoal, se a atitude do Hamas era impedir uma aproximação do mundo islâmico com a Arábia Saudita, Egito, Jordânia, etc., com Israel, eu diria que nisso, pelo menos em curto prazo, vamos ver o que o futuro aguarda, mas vem relativamente, entre aspas, aí, dando certo. A Rússia, pessoal, anunciou hoje que está muito, não é chateada, né, mas que repudia fortemente as atitudes dos Estados Unidos no Oriente Médio. Por quê? A Síria é um país que é governado pelo Bashar al-Assad, grande aliado dos russos, inclusive desde a época do pai do Bashar al-Assad, o Hafez al-Assad, a Síria era uma aliada da União Soviética. Quando passou pela Guerra Civil da Síria e pelo crescimento do ISIS, tanto no Iraque quanto na Síria, os americanos instalaram bases na Síria, hoje contam mais ou menos com 3 mil militares, e alegam que é só para impedir a volta do ISIS naquela porção. A Síria, pessoal, já reclamou publicamente, fala que os americanos estão ali roubando petróleo, fazendo comércio ali de produtos agrícolas e tal. Isso não é confirmado, tá, por nenhum dos dois lados, mas são as acusações contra os militares americanos na Síria. Mas é fato que a Síria não quer aquelas bases militares. E, com toda essa retórica anti-Israel, anti-Estados Unidos, essas bases começaram a ser atacadas. E os Estados Unidos foi lá, segundo o Lloyd Austin, né, que é o grande representante do Pentágono, atacou aquelas bases como resposta aos ataques que o Iraque e que a Síria fez contra os Estados Unidos. Só que aí mexeu com uma coisa mais perigosa. Eu relatei para vocês no vídeo de ontem que a relação entre Rússia e Israel é um pouco conturbada. Então, quando Israel faz ataques à Síria, a Rússia não gosta, mas não reclama publicamente porque é uma linha tênue de relação. Entre Rússia e Estados Unidos, acho que não tem nada de tênue, né? Cara, já é uma relação de bastante agressividade. Se os Estados Unidos continuar fazendo ataques à Síria, a Rússia falou que pode usar o direito de defesa para a Síria, visto que os Estados Unidos estão violando todos os princípios internacionais. Vai lembrar, pessoal, também que há denúncias
que principalmente ali no norte de Israel, sul do Líbano, Israel estaria usando bombas de fósforo branco, bombas incendiárias, que não são proibidas pela comunidade internacional se forem utilizadas em áreas desabitadas. Mas segundo denúncias do Líbano, da Síria e do todo o eixo da resistência, né, liderado pelo Irã, sim, Israel usa esse tipo de artifício contra populações, ou seja, passível de ser condenado pela comunidade internacional. Hoje a gente teve também, pessoal, notícias relacionadas ao Benjamin Netanyahu, segundo o The Wall Street Journal, tá? Sendo cada vez mais pressionado pela população local. Eu falei para vocês que a popularidade dele já não estava boa, convenhamos que era semana atrás de semana com protestos contra a sua reforma judicial. Ele estava, sim, sendo acusado de uma série de escândalos de corrupção. E essas reformas do Poder Judiciário, supostamente, eram para proteger ele da justiça israelense e algumas atitudes um pouco mais belicosas em relação aos palestinos, como a desapropriação em Jerusalém Oriental, como a construção dos assentamentos, a ofensiva no campo de Jenin, palavras dos seus ministros e por aí vai, né? Então, a popularidade já não estava muito boa, vamos dizer assim. Depois que aconteceu a ofensiva em Gaza, na verdade, em Israel, eu diria que foi ainda pior. E a resposta que ele deu piorou ainda mais a situação. Ele fez uma declaração no X, né, ou o antigo Twitter, alegando que ele não foi informado sobre tudo o que estava acontecendo. Ou seja, olha, eu não tenho culpa do que aconteceu, hein? A culpa é da inteligência, do Mossad, e a culpa é do exército. Me eximo disso, né? Isso pegou muito mal, hein, pessoal? O próprio Yair Lapid, que nesse momento é um cara da oposição, tá, ao Benjamin Netanyahu, mas faz parte do conselhão do governo de coalizão montado pelo Benjamin Netanyahu, falou que ele passou uma linha vermelha porque está tentando tirar a responsabilidade dele e colocar em outras instituições. A reclamação pública foi tão grande em relação à sua medida que a gente teve, pessoal, protestos que fizeram ele apagar a sua postagem e pedir desculpa, falando que ele está junto com todas as outras instituições e também se responsabiliza pelo que aconteceu. Ou seja, segundo The Wall Street Journal e segundo o próprio Likud, que é o seu partido, muito difícil, não agora, né, porque Israel está numa crise, está numa guerra, mas passado esse momento mais tenso, é muito difícil que o Benjamin Netanyahu continue como líder do partido e como primeiro-ministro. Talvez o caminho mais provável seja uma possível investigação e até mesmo a prisão, ou pelo menos o afastamento da vida política de um cara que está há 35 anos, pelo menos, participando da política israelense. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a questão do Mike Johnson, que para quem não sabe é o atual presidente da Câmara dos Estados Unidos, né? Substituiu aí recentemente o antigo presidente da Câmara, e ele anunciou não que a Ucrânia não tem importância, mas que Israel é mais urgente que a Ucrânia. O Biden queria aprovar um mega pacote de 106 bilhões de dólares para mandar para Taiwan, mandar para a fronteira entre Estados Unidos e México, mandar para a Ucrânia e mandar para Israel. O Congresso falou, opa, não, a gente não quer colocar um mega pacote porque você vai querer mandar mais recursos para a Ucrânia, que eu, que sou republicano, inclusive o presidente da Câmara, né, também não concordo muito. A Ucrânia não vem apresentando resultados satisfatórios na contraofensiva e é um país envolto em casos de corrupção. Então vamos separar em partes diferentes e vamos primeiro votar a questão israelense para depois votar a questão ucraniana. Pessoal, de verdade, tá? Eu não trago grandes atualizações sobre a guerra Rússia e Ucrânia porque está extremamente parado. A Rússia tentou avançar em Avdiivka, não teve grande sucesso. A Ucrânia tentou avançar em direção a Melitopol, não teve grande sucesso. E o tempo local está cada vez pior para ofensivas com blindados e por aí vai. Então a gente vai precisar esperar chegar mais equipamentos do Ocidente para a Ucrânia, com os treinamentos, os caças e tal, para saber se vai conseguir fazer algum tipo de diferença na contraofensiva. Se não conseguir, preveja um futuro um pouco triste para a Ucrânia, porque vai vir um cansaço dos representantes da Europa e do próprio Estados Unidos em continuar ajudando os ucranianos na contraofensiva. Mas claro que cada notícia mais forte eu prometo trazer aí para vocês, tá bom?
E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a questão da crise na Argentina. A gente sabe que a Argentina está às vésperas de um segundo turno extremamente polêmico entre Sérgio Massa e Javier Milei. Lembrando que muita gente está dando o Sérgio Massa como vencedor. Eu discordo bastante, cara. Na verdade, eu acho que acho que não sei o que eu acho, tá? Essa é a grande verdade. As pesquisas eleitorais dão Sérgio Massa como vencedor. Mas a questão é que a Patrícia Bullrich, que foi a terceira colocada com mais de 20% dos votos, declarou seu apoio para o Milei. Um apoio meio envergonhado, é verdade, tá? Mas falando assim, olha, eu não posso compactuar com essa organização de criminosos, que é como ela chama o atual partido kirchnerista, né, do Sérgio Massa e tal, e vão apoiar o Milei porque é a alternativa, entre aspas, menos pior aí, vai? A Patrícia Bullrich, ela é mais uma centro-direita. Só que agora, na verdade, algumas semanas também, tá? Uma crise pode fazer cair bastante a popularidade do atual candidato a presidente. Lembrando que ele se coloca como oposição mesmo ao atual governo, mas ele é o ministro da Economia do governo do Alberto Fernandes. A Argentina vem passando por uma escassez de combustíveis, principalmente porque, numa tentativa de controlar a inflação do país, a Argentina estabeleceu um limite máximo de 56 dólares para o barril, sendo que no cenário internacional ele é comercializado a 86 dólares. Ou seja, não está valendo a pena muito para as refinarias internas refinar o petróleo e vender para o mercado argentino, vale muito mais a pena exportar porque o preço é mais competitivo. Ah, professor, se não está valendo a pena, então vamos importar, né? Importar já refinado. Não dá porque a Argentina está com uma escassez de dólares. Claro que existe também, tá? Uma reclamação que os empresários do petróleo estão querendo boicotar o governo da Argentina, né? Do Sérgio Massa, para fazer o Javier Milei ficar mais popular. E os próprios sindicalistas, os petroleiros, alegaram que é uma atitude mesquinha e política dos donos aí das refinarias de petróleo. Eles alegam que não, que é meramente questão econômica, que se você congela, faz uma política de congelamento de preços, você desincentiva o aumento da produção. É fato que isso pode impactar, pessoal, no custo de vida, no preço de produção dos alimentos, no custo do frete, em um momento pré-eleitoral. Aparentemente, a situação ela já vem sendo ajustada e o próprio Sérgio Massa anunciou que caso eles não, os petroleiros, né, resolvessem essa questão, ele poderia até mesmo impedir a exportação para obrigar os combustíveis a serem comercializados no mercado interno. E aí, pessoal, será que isso impacta a popularidade de Sérgio Massa? Quem vai ser o grande vencedor das eleições argentinas? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.